A Rede Bandeirantes de Rádio e Televisão está levando aos eleitores de todo o país o primeiro debate entre os presidenciáveis. Neste quinto bloco, eu vou sortear os 3 candidatos que ainda não foram chamados para fazer perguntas. Eles vão escolher um outro candidato para responder. O candidato escolhido poderá ser chamado no máximo 2 vezes. Os tempos, só para lembrar, são os seguintes: pergunta de 30 segundos, resposta de 2 minutos e meio, réplica de 1 minuto, tréplica de 30 segundos. Vamos ver quem vai ser o candidato, o primeiro candidato deste bloco. A mim. Governador Brizola vai perguntar para quem? Eu vou perguntar para Fernando Henrique. Pois não. Uma pergunta que tem sido motivo de muitas conversas. 30 segundos, governador. É o seguinte: o ministro Fernando Henrique afirmou que todos deviam esquecer aquilo tudo que ele escreveu, tudo aquilo que ele disse no passado. Bem, essa afirmação ficou aí no ar. Então, eu pergunto o seguinte: agora, como candidato, ele não admite que possa ocorrer o seguinte: amanhã, ele eleito presidente, todos podem admitir que ele, como presidente, possa dizer: bom, esqueçam tudo o que eu disse como candidato? O tempo. Terminou a pergunta? Terminado. Okay. De novo, governador Brizola, é lamentável que os seus assessores não o tenham informado precisamente dessa questão. Porque eu já várias vezes perguntei aonde eu disse isso, a quem eu disse isso. Nunca disse. Está na Folha de São Paulo. O que está na Folha de São Paulo a seu respeito? Meu Deus. Sim, mas está lá como declaração. Não pode interromper agora. Eu escrevi a Folha de São Paulo. Não, foi desmentido. Foi por mim? O senhor vai ter direito à réplica, governador. Foi por mim, e vou dizer só na Folha 2 vezes. Uma em carta a um colunista da Folha que insiste em reafirmar, apesar de eu desmentir. Outro no artigo que escrevi recentemente no Caderno Mais. E eu dizia: nunca disse isso. E se diz a quem? Quando? Porque isso seria um absurdo, um despautério. De modo que eu acho que os seus assessores deviam tê-lo informado de que isso é uma mera infâmia com relação a mim. E como o governador Brizola não é um homem de fazer infâmia, pelo contrário, é um fidalgo, seria o primeiro a dizer: ai, meu Deus, esses jornais estão maltratando o Fernando Henrique. O senhor tem direito a 1 minuto agora. Na verdade, nós ouvimos esta explicação do senhor Fernando Henrique, claro que com todo o acolhimento, mas os fatos se encarregam de recolocar o problema. Porque ele está no Ministério e, como candidato, pondo em prática um programa que está na linha do programa Collor. É uma linha neoliberal, segundo a interpretação de pessoas as mais credenciadas. Então, acontece o seguinte, que os fatos desmentem, pelo passado do ministro, como professor, como político. Eu mesmo tive o prazer de assistir a uma das suas conferências. Ele batia em cima, firme, do sistema econômico, do modelo econômico. Eu até assimilei essa expressão dele. Então, como é que agora ele assume um programa como este, que é o programa dos banqueiros, que é o programa dos ricos, dos grandes grupos econômicos, daqui e de fora, quer dizer, da crosta dominante do país. Acabou o tempo, governador. O senhor tem 30 segundos. São suficientes. Se isso fosse verdadeiro, o povo não estaria, como disse o governador Brizola, me apoiando. Mas é o oposto. Pela primeira vez fizemos um programa, que foi o Plano Real, que quebrou a espinha dorsal da especulação financeira. A taxa de juros caiu. O orçamento da República ficou em ordem, de tal maneira que o governo não vai precisar, como até agora, estar submetido constantemente à pressão dos bancos do capital financeiro. É o oposto. E não tem nada de neoliberal. Isso são palavras que se cunham, mas que não têm nada a ver com a realidade. Pelo contrário, nossa política é de que tem que haver uma forte ação de governo para compensar desigualdades. Essa é a razão pela qual, com toda tranquilidade, eu lhe digo: muitos falam e poucos fazem. Eu fiz. Eu ajudei a fazer um programa que mudou a economia brasileira em benefício da maioria. Seu tempo, senador. Palavras, o vento as leva. Cesso sorteado. Espera aí, que essa balinha. Enéas, do Prona, vai fazer pergunta para quem? O senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Ok.
Pode fazer, por gentileza. O senhor se refere, nos seus pronunciamentos, a uma elite brasileira. Eu quero caracterizar, para que o senhor responda, se o senhor separa elite econômica ou elite intelectual, e vou dizer por quê. O senhor tem 12 minutos e meio. Eu quero crer que para dirigir um país é fundamental que se tenha preparo. Pelo que ouço e leio do senhor e quando o senhor se pronuncia, eu percebo que o nível de escolaridade do senhor é mínimo. Eu gostaria de que o senhor me respondesse se é fundamental para dirigir... Ok, está feita a pergunta. Cortar Por mim, pode continuar, eu dou mais 30 Não, segundos. o senhor pode concluir. Posso concluir? Em Para aí, um não, segundo, Elisa. por favor. Eu dou 30 segundos. É só se, na opinião do senhor, é ou não fundamental deter nível de escolaridade mínimo, preparo, ou seja, se não basta apenas conhecer o fato, ou se é fundamental também saber como resolvê-lo. É isso, essa é a pergunta. A única coisa que eu quero responder é dizer ao nobre candidato de que é muita ignorância querer confundir capacidade política, capacidade administrativa ou sensibilidade política de como tomar decisões em benefício da maioria com curso superior. Porque, se fosse assim, o Brasil não estaria nessa situação. E toda vez que eu me dirijo à questão das elites, eu costumo chamar elites dirigentes. Eu costumo sempre colocar a elite dirigente porque é ela que toma posição, é ela que determina qual a política econômica, é ela que determina qual a política social. Obviamente que eu tenho orgulho de, no meu partido, nós temos muita gente que faz parte de uma elite intelectual que muito contribuiu não apenas para organizar o meu partido, mas para, inclusive, produzir programas, produzir coisas importantes para a sociedade brasileira. Então, a elite que eu me refiro é a elite dirigente que foi incapaz, neste século, de resolver os problemas do povo brasileiro. O senhor tem 1 minuto. Pois não, senhor. Eu me permito discordar do senhor, querendo dizer-lhe o seguinte: se não é fundamental que se tenha nível de escolaridade, eu pergunto como resolver, por exemplo, a questão energética. Eu não ouvi, em nenhum pronunciamento dos senhores candidatos à presidência da República, nenhuma referência a uma questão crucial, que é a questão energética. Nós temos no Brasil uma riqueza incomensurável e nós nos curvamos. Nós somos uma economia de joelhos no cenário internacional. Nós nos curvamos diante de países que detêm quase zero de reserva energética. Nós temos sol o ano inteiro. Um dia de sol equivale a 315 mil usinas de Itaipu funcionando o tempo todo. Ninguém fala nisso. Ninguém fala nos grandes problemas, nos problemas gigantescos que afligem o mundo moderno. E vou mais longe. Não falo, a meu ver, não por ignorância, perdoe-me o senhor, ignorância do assunto, ignorância específica. Agora eu vou mais longe para o senhor. Eu defendo a tese, continuando o fato, que é fundamental haver preparo específico, porque para dirigir um avião existe Tempo, por formação. favor. Para dirigir um país também é fundamental. Você tem 30 segundos. Preceito estabelecido importante para um debate a nível nacional. Até porque sabe que sou muito preparado, porque pouco de conheço o Brasil, conhece o Brasil como eu conheço, vê problemas como eu conheço e teve a competência de elaborar as propostas para tirar o Brasil da crise como eu conheço. Esse preconceito não é um preconceito contra o Lula, porque ele sabe que eu sou um vencedor. Eu escapei de morrer com fome antes de 5 anos de idade em Pernambuco, sobrevivi, criei o maior partido político de esquerda da América Latina e estou preparado para dirigir. O preconceito é contra a classe trabalhadora, porque alguns que estudam pensam que trabalhador tem que comer em coxo, andar maltrapilha e de macacão. Então, eu acho que esse preconceito é uma coisa de uma parte da elite brasileira. Terminou o tempo. Acabou. Bom, a última bolinha. Obrigada. A última para essa mesmo, Almirante Fortuna. Vai fazer pergunta para quem? Perguntaria se o candidato Luiz Inácio já foi respondido 2 vezes ou não. Não, pode fazer. Pode fazer. Se refere exatamente àquilo que já foi apresentado aqui, a respeito do problema que o governador Leonel Brizola até levantou muito bem, nas telecomunicações, dizendo que nos governos militares as telecomunicações deram um salto gigantesco no Brasil. E, de fato, nós saímos em 63 da 46ª economia para a 8ª até 1981. Mas acontece que a tecnologia hoje ela é quase mágica, e ela depende do conhecimento. E o conhecimento reside numa base educacional que o Brasil não tem hoje. Vai levar muito tempo para construir. O Estado brasileiro está esgotado, totalmente esgotado. O telefone hoje no Brasil, por incrível que pareça, é um bem, não é um serviço.
Como poderemos resolver esse problema se nós não abrirmos esse Estado no que diz respeito a que o indivíduo, o cidadão Tempo. brasileiro, ele tenha o seu telefone O tempo, por favor. e acompanhemos a tecnologia que é necessária para desenvolver o restante das telecomunicações. Isso é fundamental, essa visão, na minha opinião, é O uma tempo, visão por míope. favor. Bom, em primeiro lugar, é importante dizer, e vou voltar a falar outra vez da elite dirigente brasileira, que é a única responsável pelo fato do Brasil não ter investido corretamente em pesquisa, investir em novas tecnologias. Hoje o Brasil virou exportador de cientistas. E a culpa não é minha, a culpa é da elite dirigente que não criou as condições objetivas. Enquanto o mundo desenvolvido investe 3% do PIB em ciência e tecnologia, em pesquisa no Brasil se investe apenas 0,8%. Portanto, nós jamais iremos poder participar desse avanço tecnológico. A nossa proposta é que voltemos a investir urgentemente em ciência, voltar a produzir novas tecnologias, colocar a pesquisa como um dos centros do desenvolvimento do Brasil, para que nós sejamos detentores da tecnologia na questão energética, na questão da agricultura e, sobretudo, na questão da telefonia. Eu volto a repetir, comparar a quantidade de telefones que um brasileiro pode comprar por cada 1.000 habitantes, sem comparar o salário que um brasileiro ganha comparado ao mundo desenvolvido, é, no mínimo, ser muito privatista. Como eu não sou, eu acredito que a empresa pública tem um papel importante para cumprir neste país. Eu acho que as telecomunicações têm que estar sob o controle do Estado e ele pode estabelecer parcerias e pode estabelecer, inclusive, para que as empresas possam fazer alguns serviços e produção de equipamentos. Mas só no Brasil o telefone O é um senhor bem, tem não direito é um a 30 salário. O segundos. telefone é um serviço, não é um bem. O senhor tem direito a 30 segundos. 30 segundos? Sim. Então, agradeço e diria o seguinte, eu só queria acrescentar que o Brasil é um dos poucos lugares do mundo, talvez o único que eu conheça, onde o telefone entra na declaração do imposto de renda. Ele é um bem, ele não é um serviço. Ele sendo um serviço, nada tem a ver com o salário. A pessoa tem um serviço telefônico como tem da água, da luz, do esgoto. E é natural que ele tenha. Também, se ele não tiver esse mínimo, agora o telefone salva uma vida. O nosso problema é que temos o micro, numa necessidade mínima, que você precisa chamar num posto de saúde, precisa chamar uma ambulância, precisa chamar uma polícia para resolver o seu problema de segurança. E o outro aspecto é a tecnologia. Nós não podemos absolutamente nos colocar hoje, pensar que o Estado brasileiro pode fazer tudo. Não faz, como não fez e como não vai fazer. Essa visão abrangente, global, de uma tecnologia quase mágica, ela é fundamental na nossa compreensão e na compreensão de qualquer pessoa que se propõe a governar o país. Senão nós vamos para esse atraso, essa brecha do Muro de Berlim, nós vamos parar no quarto mundo. Esse quarto mundo sem retorno. E esse sem retorno, evidentemente, não é o que nós desejamos para nenhum brasileiro. Bem, nós chegamos aqui ao fim do 5º bloco desse primeiro debate entre os candidatos à presidência da República. Nós voltamos daqui a pouco. Eu não tinha direito a 30 segundos? Ele perguntou... Espera aí. Ele perguntou... Ah, claro, eu fiz a maior confusão. Queira desculpar, você respondeu 2 minutos e meio, ele teve direito a 1 minuto, agora você tem o direito Em nome da democracia, à réplica de 30 em nome segundos. da democracia do programa. Em primeiro lugar, eu não defendo o Estado que pode tudo, eu defendo o Estado que pode aquilo que ele deve fazer, que é obrigação. E a questão de telefonia, levar telefonia nos lugares mais pobres, na favela, no campo, nas vilas mais distantes, é obrigação do Estado. A iniciativa privada só faz aonde tem lucro. É por isso que ela briga tanto pela telefonia celular e não briga pela telefonia rural. Em segundo lugar, é importante ter claro o seguinte, eu digo sempre, eu não sou candidato a Deus, eu sou candidato a presidente da República. Na hora que eu quiser discutir um assunto importante, eu vou chamar a chamada inteligência brasileira para poder discutir essas coisas. Essa ideia agora de passar para a opinião pública, que o candidato tem que saber o que é um parto, o que é energia nuclear, o que é outra coisa qualquer, é fantasia de uma elite presunçosa que não resolveu o problema do Brasil. Agora terminou mesmo. Quero desculpar novamente, tá? Desculpa essa confusão, eu acho que não atrapalhei nada. Atrapalhei? Não, ok, da minha parte não. Obrigada. Então nós chegamos ao fim do 5º bloco desse primeiro debate entre os candidatos. 30 segundos não, não é? Como? Não, era o último, os 30 segundos eram dele. Era eu que tinha. Tá, agora tudo ok? Posso ir em frente? 30 segundos, Não tomei, ele teve 1 minuto corretamente. Só eu que disse errado. Então aqui, fim do 5º bloco. Nós voltamos daqui a pouco, logo após os comerciais, para o 6º último bloco, quando os candidatos
farão suas considerações finais. Rede Bandeirantes, eleição geral.